Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conexão Sustentável da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Esse é um canal que a gente fala de economia, de projetos sociais, de responsabilidade socioambiental das empresas, mas também falamos sobre a atuação do sistema FIEC, que visa e tem como missão o desenvolvimento da indústria cearense. Hoje nós temos duas convidadas muito especial e um tema muito importante. Trazemos aqui o tema igualdade de gênero. Vamos desmistificar o tema, falar como as empresas praticam ele, considerando suas expertises, seus negócios e o contexto que elas estão inseridas e, claro, valorizando essa diversidade tão bonita que é o povo cearense. E para conversar conosco sobre este assunto, recebemos Lorena Cordeiro, gerente de Educação e Trilhas do IEL, e Kellen Aguiar, a nossa supervisora de recursos humanos aqui do Sistema FIEC. Meninas, sejam muito bem-vindas. São meninas porque são belas e jovens, mas grandes profissionais, renomadas no Estado e, claro, muito bem conceituadas no Sistema FIEC. Lorena, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar de tudo que faz sentido para o Sistema FIEC, que faz sentido para a sociedade. E o IEL Ceará, ele está sempre a postos para atender no que for necessário, no que for preciso. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos tão nobre presença. Kellen, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu fico super feliz também de estar aqui participando com vocês, né? Assim, sabendo que o quanto que a gente pode contribuir realmente para a sociedade cearense, sai de dentro de casa e saindo para fora e realmente trazendo aí o desenvolvimento. E esse assunto que a gente vai falar hoje, eu acho que vai ser muito bacana. Vai ser muito legal e conheça outros assuntos no nosso YouTube do Sistema FIEC e também no Spotify. São canais que vocês acompanham temas importantes como esse, que ajudam as empresas melhor, efetivarem as atividades industriais e para melhor atender o consumidor cearense, nacional e até internacional. Olha, hoje vamos falar, Kellen, de igualdade de gênero. Você que está lá mais próxima do nosso RH, recursos humanos, que todas as empresas também têm, mas que na visão da FIEC trabalhamos a igualdade de gênero de uma determinada forma e a gente quer falar aqui para o nosso público. Como o sistema FIEC vê a igualdade de gênero e como atua nela? Eu vou falar um pouquinho até o que eu aprendi nem nos livros, mas na prática dentro das indústrias, tá? E depois eu trago aqui para o nosso momento, FIEC. Mas assim, a gente começa a perceber que quanto mais a gente tem diversidade hoje de gênero, de sexo, de idade, dessas gerações mesmo que a gente vem, o quanto que isso traz inovação, o quanto que isso traz contexto, o quanto que isso traz várias ideias novas para realmente que a gente possa crescer. E a gente, enquanto aqui dentro da FIEC, em relação à gestão de pessoas, o que a gente pode falar, o que a gente mais traz é exatamente a oportunidade igualitária. Então, onde a gente trabalha desde a formação dos nossos profissionais e onde a gente realmente, nos nossos processos seletivos, não só nos nossos processos de retenção, a gente tem exatamente aqueles, desenvolver os melhores talentos e querer que eles permaneçam com a gente, independente de sexo, independente de idade, de raça, enfim, a gente quer realmente trazer algo que possa crescer com a gente, Com certeza. E quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de várias formas de diversidade. Trazendo aqui um dado muito importante e único na história, nós temos 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. Então, é a primeira vez na história que nós temos essa situação. E falando disso, a nossa Lorena, que está à frente no Programa de Desenvolvimento de Lideranças do IEL, fala um pouco sobre como o IEL tem atuado com esse desafio que eu disse, 4 gerações, e aí vem a experiência, aí vem aquela vontade de fazer acontecer que o jovem tem, e como é que a gente equaciona isso em resultados positivos, Lorena? Então, trazendo mais um dado, que a gente vê essa crescente, principalmente da liderança feminina dentro das organizações, mas é algo que ainda precisa ser muito trabalhado, E sobre o dado, segundo o IBGE, apenas 39% dos cargos gerenciais no Brasil são ocupados por mulheres, mas nós somos 52% da população.
Então, isso aí já mostra que a gente tem um trabalho muito árduo pela frente ainda, né? E o IEL, ele está muito antenado nisso. Então, foi pensando nisso que nós trouxemos para dentro do IEL Ceará o programa Indústria Delas, que visa trabalhar as competências, como a mulher, quais são aquelas competências que a mulher tem, que se diferencia principalmente do homem, que é aquela capacidade que ela tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela se diferencia muito por isso, né? É uma qualidade diferente mesmo que nós temos. E o programa Indústria Dela, ele pega essas competências, não é sobre empoderamento feminino, é sobre o que eu posso fazer com tanta competência, como eu posso fazer aquela empresa crescer, como eu posso trazer o meu diferencial para dentro daquela organização. E através dessa inteligência emocional que a mulher tem e essa competência que ela tem, como é que ela pode fazer essa transformação dentro das organizações. Então, o IEL Ceará, ele traz como um programa pioneiro, programa Indústria Delas, que a gente está trazendo com muito sucesso, está sendo muito bem aceito e os resultados que estão sendo entregues são incríveis, principalmente para a nossa indústria no mercado do Ceará. Conta mais como a gente, né, o pessoal de casa aqui pode acessar esse programa Indústria Delas. Olha aí o convite. Vamos as mulheres profissionais, executivas ou em desenvolvimento buscar o IEL. Quem a gente procura? Bom, pode me procurar, né? Pode procurar a Sandra, pode procurar a Sara. Toda a área de educação corporativa do IEL está à disposição, né? A gente tem nosso Instagram, nós temos as nossas redes, nós temos o nosso site, mas entre em contato com a gente tem muito o que conversar. O IEL também tem um diferencial muito grande, que é trabalhar de acordo com a tua necessidade, né? Então, a gente vai naquela indústria, naquela empresa, trabalhar aquela competência que é mais gritante naquele momento. A gente faz tudo muito customizado, porque a gente acredita muito na educação como uma ferramenta de transformação, não só da mulher, mas da organização como um todo, né? A educação, ela é um pilar fundamental no desenvolvimento de carreira de todo ser humano. E o desenvolvimento de carreira desde o início até o topo, né, da liderança, da alta gestão, tem que ser sempre atualizado. Sim, sempre. Muita coisa nova aparecendo, Sempre. né? Com o advento da comunicação e da tecnologia, os profissionais precisam estar atentos a grandes assuntos. E as mulheres também, né? Como você bem disse, com essa nossa natureza mais humanizada e diversificada, que a gente pode sim fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se bem trabalhada, podemos fazer ainda muito mais e melhor. Verdade. Muito bem colocado. Obrigada, Lorena. A igualdade de gênero, gente, dentro da agenda de sustentabilidade, é muito bem tratada no G de governança da sigla ESG. E um dos indicadores da certificação ESG da FIEC é justamente o desenvolvimento profissional. E o IEL é o berço, é a casa que te recebe, para que você entenda em que grau de maturidade você está no seu desenvolvimento profissional e onde você pode investir tempo e recursos para alcançar melhores status dentro da sua empresa, sendo líder, sendo proprietário, sendo um iniciante aí, um estudante que inicia a sua carreira. Kellen, hoje no nosso RH, aqui dentro da FIEC, a gente tem várias políticas de desenvolvimento. Somos 56% dos líderes, né? Somos nós, as mulheres. Temos aqui 3 representantes da liderança das mulheres aqui no sistema FIEC. E hoje, na governança dessa casa, a igualdade de gênero, como ela é tratada? Hoje, especificamente, temos um calendário de ações, nós temos que ações hoje dentro do sistema? Então, eu vou começar respondendo a tua pergunta, baseado um pouquinho até no que a Lorena trouxe, quando a gente fala dos números, né? Então, a gente vê que hoje, né, segundo a Boston Consult Group, eles trazem que quando a cada 100 homens, quando eles são promovidos à liderança pela primeira vez, esse mesmo número só vem 93% de mulheres. E aí essa quebra que pode, nesse princípio, parecer pequena, quando ela vai chegando à alta gestão, ela se torna um distanciamento muito grande. E aí o que a gente vem percebendo dentro das organizações? São de verdade as oportunidades. Então não é falta de conhecimento, não é falta de vontade, mas são as oportunidades que muitas das empresas não dão para que essas mulheres consigam, né,
pegar esse gap aí de 7 números e consigam chegar na alta gestão no mesmo tempo que os homens possam chegar lá. E aí a gente aqui, enquanto nossas políticas internas, enquanto, né, os nossos projetos, nossas atividades, a gente tem desde a atração de talentos, onde a gente coloca, né, que a FIEC hoje, SESI, Senai, o IEL, todas as nossas casas, a gente realmente dá oportunidade de crescimento para que essas pessoas, para que essas mulheres, para que, enfim, quem quer que seja, tenha a oportunidade, pelo seu talento, de chegar, né, aonde ela quiser. E aí a gente tem, desde, como eu falei, desde essa atração de talentos, o nosso programa de recrutamento e seleção é um programa bastante sério, né, onde a gente faz desde aquela prova escrita, passa por todo um processo. Então, assim, de verdade, tem as nossas políticas que dão a oportunidade para quem realmente tem a capacidade e o talento para assumir aquela posição, e enquanto aqui dentro de casa a gente quer investir cada vez mais, né? Então, assim, eu digo que aqui foi uma das poucas empresas que eu trabalhei que realmente investe no desenvolvimento. Então, assim, algo que a gente tem muito bacana enquanto desenvolvimento é que a gente não trabalha só as lideranças, mas a gente tem programas internos aqui, onde a gente trabalha desde aqueles analistas sêniores e especialistas, que quando tiver uma oportunidade eles possam assumir esses cargos. E aí, com isso, acaba que a gente retém muitos desses nossos talentos dentro de casa, porque as pessoas sabem que só depende delas. Então, a partir do momento que eu quero investir na minha carreira, no meu conhecimento, né? Quantos cursos a gente tem em parceria com o IEL? Era isso que eu ia dizer. Um dos nossos maiores clientes hoje é o RH da federação, né? E é um orgulho enorme fazer parte disso, né? Porque através do IEL, a gente está construindo uma nova federação baseada em valores que são muito importantes para ela, e o IEL entra com uma educação muito voltada, muito pautada no que esse RH acredita, e a gente se sente super lisonjeado, porque é um reconhecimento muito forte do nosso trabalho, e a gente vê no dia a dia da federação pessoas que sabem que estão sendo investido nelas, pessoas que fazem treinamento, pessoas que têm oportunidade de desenvolvimento diário, e isso é muito bom, né? Uma gestão pautada em pessoas como a do Dr. Ricardo, como a da Dana, do Dr. Paulo, é algo que sustenta muito bem essa federação. E o IEL faz parte disso através dos seus treinamentos, né? Então, a confiança que o RH tem no nosso trabalho, mas é muito gratificante para a gente, né? A gente sabe que a gente está entregando o melhor para uma federação tão séria, tão grande como é a Federação da Indústria do Estado do Ceará, e o Ceará fazer parte dessa história é muito orgulho, né? E o IEL Ceará também, complementando você, Lorena, ele faz parte da história de muitas indústrias, da sociedade cearense como um todo. Então, assim, dados do próprio Ministério da Educação, durante muito tempo, a maioria dos formandos da graduação eram homens. Hoje a maioria são mulheres. Por quê? Porque o mercado está absorvendo esse público recém-formado. Porque as mulheres, ao longo do tempo, mostraram-se competentes na maternidade, no matrimônio, e conseguiram conciliar suas carreiras. Isso é dado, isso é fato. Os resultados mostram isso. Por meio da certificação ESG da FIEC, nós estamos aí com mais de 100 empresas em processo de certificação, e nós vemos isso com muita alegria dentro das indústrias. E a gente vê. Te interrompendo aí, mas é o pensar diferente, né? Muitas vezes a gente está ali com o mesmo problema, o homem pensa de um jeito, a gente pensa do outro, e discutindo a gente vai chegar num equilíbrio e numa melhor solução. É aquilo que eu falei desde o começo, que eu acho que essa parte eu aprendi muito mais na prática do que nos livros. Eu trabalhei numa indústria há uns anos atrás, a área de logística é muito masculina ainda. Imagina isso há uns 15 anos atrás. Então, assim, eu tinha um diretor que era homem, com uma gerente que ela era mulher, ela não era de Fortaleza, ela não era cearense, com uma gestão abaixo dela que ainda eram de jovens. Então, você imagina aí que a gente, olhando, parece um conflito, mas que, na verdade, saíam soluções riquíssimas, porque cada um tinha um olhar diferenciado e a gente realmente conseguia entregar grandes resultados baseado, né, nessa conversa e pontos de vista diferentes. Então, assim, hoje, né, quando a gente fala das mulheres nessas posições, é exatamente por isso, né? É de trazer um outro olhar, e hoje, tanto no ISD, quando a gente fala, mas também na inovação, a mulher, ela vem muito com esse olhar de fazer algo diferente.
e esse algo diferente é o que a gente tem realmente vislumbrado, né? Porque o homem está mais tempo no mercado, ele tem mais aquele jeito que trabalha, mas quando a gente tem tudo isso que você falou, é a leveza, é a feminilidade, é a às vezes esse cuidado, e a gente acaba trazendo, fazendo que as coisas aconteçam de uma outra forma, né? Com outro olhar, e que a inovação também é algo que vem sendo muito perceptível e agregado para os nossos negócios. E aí, quando a gente traz mais uma vez para dentro de casa, eu ainda puxo muito para a minha área, que, Maria, eu sou uma apaixonada pela área de desenvolvimento, é quando a gente fala, a gente tem realmente um investimento muito bom dentro de casa, onde a gente pode proporcionar isso, né, para os nossos colaboradores, e as grandes oportunidades de verdade que a gente tem, que é tipo assim, o céu é o limite, você não vai se você não quiser. Né? Que a gente, nas nossas políticas até de seleção, quando a gente faz as nossas seleções mistas mesmo, né? Então, assim, esteja preparado, porque de verdade a oportunidade ela vai acontecer. E quando a gente fala de empoderamento feminino, não é sobre conquistar o empoderamento feminino de forma romântica. É sobre tomar posse daquilo que é um direito e um resultado de tudo que nos trouxe até aqui. Mulheres formadas, mulheres muito bem capacitadas, mulheres capazes de exercer postos de liderança. Sim. Nas empresas, a gente percebe que cada vez mais cargos de gestão e alta gestão se estão sendo, né, oportunizadas para mulheres, mas isso não é romantismo, isso não é uma bandeira, isso não é mimimi, como dizem os jovens. Isso é uma questão de que o resultado chegou e empresários, né, querem resultados, e empresas buscam pela otimização de processo, pela qualidade da gestão humana. Hoje, cada vez mais, né, a saúde mental deve ser cuidada pelas empresas, e a mulher, com toda essa sensibilidade, ela aconchega mais, ela é mais humana, porque ela nasce quase, né, quase é uma mística, mas a mulher nasce mãe, então a mulher cuida dos seus, dos nossos e dos vossos, né? Uma vez eu vi uma frase, eu não me recordo se foi Michelle Obama, que disse que a metade do mundo é mulher e a outra metade é filha dela. Então, somos e seremos sempre a maioria das pessoas. Mas quando a gente vem para o universo corporativo, a gente fala de capacitação e desenvolvimento. Sim. Que está à disposição de todos. E quando a gente fala do tema principal hoje, que é a igualdade de gênero, é gênero sob todas as suas formas, é uma paleta de cores e de valores incríveis que formam uma empresa. E que sempre eu brinco nas minhas palestras que o cérebro não tem cor, não tem religião. E a sua capacidade também? Não. E como que a gente trata hoje no IEL a questão da acessibilidade do jovem que busca uma federação, que eu, quando não estava aqui dentro, imaginava que vocês só atendiam a indústria, mas hoje eu sei, e eu gostaria que você, Lorena, trouxesse como é que o IEL está de portas abertas para a sociedade cearense como um todo. Como um todo. O IEL ele é muito pautado na educação. Nós realmente não acreditamos que exista uma evolução sem a educação. Então, baseado nisso, a gente faz todo o trabalho pensando, desde jovens, a gente trabalha com gestão de estágio, a gente trabalha com jovem aprendiz, tudo pautado dentro de uma educação que ela precisa seguir uma ordem natural de conhecimento, de desenvolvimento das competências. Então, para o IEL, a base de tudo é a educação, e essa educação está aí disponível para toda e qualquer pessoa que esteja no mercado, seja estagiário, seja um aprendiz, seja um alto executivo. O nosso programa de desenvolvimento de liderança, nós já fizemos para uma liderança de chão de fábrica, como nós fizemos para a alta gestão aqui da federação. Então, nós já tivemos muitas pessoas impactadas por esse projeto e a gente está de portas abertas, acreditando sempre que a educação é o melhor caminho para essa transformação das pessoas e das organizações. Nós temos aqui os melhores profissionais, com os melhores conteúdos. Nós estudamos muito o que é que está acontecendo lá fora. A gente não deixa a desejar. Então, dentro do nosso programa de educação executiva, ano passado nós estivemos em Hong Kong e a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo. Então, o que a gente está estudando aqui, o que a gente está trazendo para cá. Hoje a FIEC participa de um processo de transformação digital incrível.
onde a IA ela vem como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Através também dessa educação. Então, assim, portas abertas, com o melhor que a gente tem a oferecer em relação à educação. Os melhores profissionais estão com a gente. Hoje nós temos quase 200 professores diferentes aqui, com diversos conteúdos, né? Realmente entregando o que o mercado precisa, entregando o que as pessoas precisam melhorar para atuarem cada vez melhor dentro dessas organizações, com o intuito de aumentar, maximizar os resultados dentro dessas organizações. Então, a gente quer as pessoas treinadas, a gente precisa dessas pessoas muito bem capacitadas, porque no final de tudo, o que as organizações, as indústrias, as empresas querem é lucro. Né? E a gente não consegue esse lucro se não for através das pessoas, e as pessoas não conseguem melhorar isso aí, esses resultados, se não for através de uma boa educação. Então, esse é base, isso é o pilar base do IEL, e é a nossa vocação, é o nosso objetivo, né? Através da educação, transformar a vida das pessoas e das organizações. Isso mesmo. E o IEL Ceará é, em muitas frentes, né, referência nacional. Eu costumo acompanhar tudo que o IEL Ceará faz, tudo que o IEL disponibiliza. Fica o convite para a sociedade cearense conhecer um pouco mais do IEL. É propriedade cearense, é capacidade cearense, e todos nós sabemos onde o povo cearense chega quando ele quer chegar. Dentro do RH das empresas, esse também é um tema que tem crescido cada vez mais, porque, por exemplo, as empresas que passam pela certificação de sustentabilidade também passam aqui, né, pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde igualdade de gênero é um deles, onde temos uma meta a nível global de 30% de cargos de liderança serem ocupados por mulheres. Então, é uma meta para a Agenda 2030 da ONU. E hoje, dentro do RH da FIEC, quantos por cento nós temos de mulheres? Eu sei que de líderes nós temos 56%. Se a gente chega a mais da metade ou mais do que isso, doutora? Eu estava vendo até uma reportagem da Deloitte, onde ela trouxe esses números, né, trazendo exatamente das certificações de ESG e trazendo o número de mulheres que vem na liderança. E que muitas empresas têm buscado cada vez mais colocar esse número de mulheres aí na alta gestão, mas é como a gente fala, as pessoas precisam estar preparadas. Não é só um número por um número. Então, o que é que a gente internamente fez? A população já é, né, como você falou, muito mais feminina. Então, querendo ou não, que a gente precisa realmente ter pessoas preparadas e ter oportunidade para dar essas pessoas. E quando a gente fala que essa diversidade, ela traz lucro para o negócio, a gente começa a perceber que se você for fazer nessas pesquisas, elas trazem que quanto mais nas lideranças a gente tem lideranças diversas, né, em todos os níveis, a gente vê que o lucro e o EBITDA dessas empresas, eles são muito maiores. Então, para a gente ver o que precisa, a gente precisa realmente preparar essas pessoas e dar a oportunidade. Que aí, consequentemente, a gente até vê que é uma forma até de retenção e atração de talentos. Porque tem muitas empresas que eu percebo que eu chegando lá, independente da minha idade ou independente do meu gênero, eu sei que eu tenho uma oportunidade de crescimento, essa geração fica encantada com isso aí, porque hoje eles têm um tempo que não é o tempo da minha geração. A gente tinha toda uma paciência aí de júnior a pleno, sênior, né, até gerente, e hoje a gente sabe que esse tempo já não é mais assim. Eles já começam querendo realmente e o que a gente precisa, e aí eu reforço e pego na mão da Lorena com essa parte, que é realmente a educação e o desenvolvimento. Então, hoje, aqui, enquanto FIEC, né, você já falou que a gente tem aí na liderança 58% das nossas líderes são mulheres, e elas não estão lá para preencher um número, mas porque realmente são profissionais, agora eu vou puxar para um cearense, arretadas, porque elas realmente fazem o negócio acontecer, e a gente vê o tanto que essas nossas alta liderança, o quanto que elas são responsáveis pela nossa cultura, porque a gente não consegue gerar oportunidade se a alta liderança, ela não cumpre, não é da boca para fora, mas é de verdade o que acontece. Então, eu, principalmente nessa área de desenvolvimento, que eu tenho, né, de pessoas que chegam lá para a gente conversar, o que eu posso fazer para a minha área, como é que eu posso desenvolvê-los, o que a gente tem para fazer diferente. Então, assim, isso é muito prazeroso para a gente em saber que a gente tem pessoas na alta gestão que estão procurando cada vez mais desenvolver as suas equipes, porque eu só dou um passo maior se eu tiver alguém para ficar no meu lugar.
Então, aqui a gente tem muito isso assim, é um sentimento, assim, de muita gratidão, de desenvolvimento, porque a gente vê que a gente só cresce se todo mundo crescer com a gente juntos. Então, enquanto gestão de pessoas, a gente fica encantado com essa parte de atrair pessoas para trabalharem aqui. A área de desenvolvimento, a gente já acabou de passar por um momento de avaliação de performance, né? Que a gente realmente trabalha aí o plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, para que quando for no ano que vem, eles possam assumir novos desafios, eles possam estar preparados para crescer. E quando a gente sabe, né? Quando um cresce, a empresa como um todo cresce e a gente traz realmente cada vez lucro e rentabilidade para o negócio, porque não tem negócio que não sobreviva se não for dessa forma. E quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente tem uma política de desenvolvimento muito bem definida, as regras do jogo muito bem claras, o ser humano absorve muito melhor onde eu estou e onde eu quero chegar. E quando um colaborador sai, entendam, quando um colaborador sai, eu costumo dizer que ele não leva só a bolsa e os pertences de cima da mesa. Ele pode levar até o segredo do seu negócio. Então, olha o risco. Você, além de ser caro, contratar, atrair e perder, né? Como também é arriscado para o próprio negócio, porque ele leva todo o conhecimento para o mercado, talvez para um concorrente, ou até para se tornar um concorrente. Gente, igualdade de gênero é um mundo, não é sobre bandeira, né? Não é sobre uma palavra solta, um termo na moda. Empoderamento feminino, igualdade de gênero, raça, cor, não. A gente está falando muito tecnicamente de números e resultados que o IEL Ceará traz, que o RH da Federação das Indústrias, que somos mais de 2.000 funcionários, endossa. E que isso deve ser trabalhado pela sua empresa de forma muito metodológica, muito pragmática, claro, com a ajuda de profissionais por exemplo, é o corpo técnico que forma o IEL e, como exemplo, o corpo técnico que forma o sistema FIEC, como eu disse, a missão da FIEC é desenvolver o setor industrial. E a indústria é a base de qualquer economia, né? Vem depois da indústria o comércio, vem o serviço e vem tudo que leva o ser humano a garantir a sua boa qualidade de vida. Gente, eu gostaria de que cada uma de vocês aqui fizesse uma fala, um recado, um agradecimento, como queiram finalizar. Foi um prazer estar com as duas. Bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer poder representar o IEL Ceará. E fica esse recado, né, da educação como uma ferramenta para transformar a realidade da vida das pessoas, dentro e fora das organizações. A gente acredita muito que trabalhar as lideranças hoje, a gente está olhando para um futuro muito mais inovador, muito mais pautado em pessoas, muito mais justo dentro das organizações. Independente de mulher, de homem, independente dessa diversidade, que possamos aprender cada vez mais. É muito bom quando a gente entrega o que a gente tem de melhor. Desenvolver pessoas é encantador. Entregar resultados é encantador, porque você tem duas opções, você tem que fazer. Né? Então, eu dou aula também sobre gestão de pessoas e eu digo muito isso, assim, poxa, é tão bom você fazer bem feito. É tão bom você ser assertivo, é tão bom você entregar com brilho nos olhos, é tão bom você entregar algo e ser reconhecido. E a educação, ela te dá isso com muita facilidade. Né? Então, assim, quanto mais conhecimento, melhor. Eu acredito que essa é a base de toda a organização, essa é a base de toda a equipe. Contem sempre conosco, e o Ceará está à disposição, né, para o que as empresas, as indústrias, para o que vocês precisarem. E vai ser sempre um prazer participar de um programa como esse, vai ser sempre um prazer receber todos no IEL Ceará. Tá? Então, quanto mais conhecimento, melhor. Acredito que esse é o principal recado. Obrigada, Kelly. E eu agradeço também, acho que falar de pessoas é sempre um tema muito assertivo. A gente, enquanto principalmente RHs, né, de todas as organizações, e a gente vê o quanto que o orçamento para pessoas é sempre apertado, às vezes é onde as pessoas acham que a gente tem que cortar, mas a gente entende que quanto mais eu cuido das pessoas, eu desenvolvo as pessoas e eu dou oportunidades, melhores essas pessoas vão trabalhar com mais prazer, vão, sabe, é aquele termo que a gente usava antigamente de vestir a camisa da organização, porque a gente vai ter um propósito. E quando a gente tem um propósito naquilo que a gente faz, o trabalho ele é diferente.
a gente entrega, realmente a gente faz de coração, a gente faz o nosso melhor. E eu que sou da área de treinamento, assim, muitas empresas que eu já trabalhei, o quanto que dizem assim, vamos cortar orçamento de onde? Da área de treinamento. Será? Né? E aí é onde você fala, eu preciso de uma certa forma ver os meus indicadores, se eu tenho pessoas preparadas, que tipo de resultado eu vou dar, e se eu tenho pessoas não preparadas, é o turnover que aumenta, né? É onde eu não consigo boas pessoas para vir trabalhar comigo, então assim, é um investimento que de verdade vale a pena. A gente precisa às vezes só ter um pouquinho de paciência, a gente precisa ter uma estratégia organizacional muito importante para a gente realmente fazer esse desenho do começo ao fim, mas dizer que a gente tem um prazer enorme de trabalhar com desenvolvimento e é como vocês trouxeram, eu acho que as pessoas realmente que percebem essa diferença nas pessoas sabem que quanto mais preparado, né, eu fico até mais leal com a empresa, eu quero fazer de tudo melhor para a empresa, eu tenho um orgulho de trazer aqueles resultados para a empresa que eu estou trabalhando, então assim, a gente trabalhar com brilho no olho, eu acho que faz toda a diferença. Então, você, enquanto gestão de pessoas, você ter as pessoas certas, né, com as oportunidades certas, o resultado não tem como dar diferente. Dizer que a gente está à disposição, enquanto o RH da FIEC, né, para realmente fazer benchmark, para a gente conversar e a gente trocar realmente as boas práticas de mercado, né, a gente está realmente aí para poder compartilhar, porque quanto mais coisas boas a gente aprende, melhor a gente traz para a gente de casa e os resultados vão ser melhores. Obrigada, foi maravilhoso participar com vocês. Foi muito bom. A gente tem aqui na nossa federação um lema, cuidado e resultado. A gente precisa cuidar para melhor resultar. Então fica a dica aqui, o Núcleo ESG agradece esse momento importante. Convido vocês, como eu disse no início, acompanhe o podcast, nossas redes sociais, conheça melhor o sistema FIEC. Isso aqui é um mundo de oportunidades, não só para quem está da porteira para dentro, mas quem está principalmente da porteira para fora. Prepare-se e conte com a gente para esse preparo. Boa tarde e até lá.